Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui nos estudos da Novo Tempo, num novo cenário, como você percebeu, com vários convidados de vários estados do Brasil, para mais uma nova temática, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E para você acompanhar toda essa temática em casa, com um conteúdo muito especial, nós preparamos uma revista carinhosamente para você. Eu vou mostrar aqui, é a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Este é o mais novo estudo bíblico da Escola Bíblica e você pode solicitar gratuitamente esta revista agora através do nosso site, biblia.com.br. Esse site tem mais de 20 estudos da Palavra de Deus que você pode fazer online ou solicitar impresso de forma gratuita. E esta revista está lá disponível para você fazer o download de PDF, para você fazer o curso online ou solicitá-la de forma impressa. biblia.com.br. Você também pode pedir esse guia de estudos pelo nosso WhatsApp. Vai aparecer o número para você aí, tá? Você manda para esse WhatsApp a mensagem, quero a revista Espírito Santo. E vamos mandar para a sua casa através dos correios. Se você preferir pedir por telefone, aí no horário comercial, você liga para o número 0 operadora 12 2127 3121. Pegou aí? Agora, se você quiser vir aqui, sentar-se nessas cadeiras junto com os nossos amigos e participar do Bíblia Fácil, nós estamos abrindo as inscrições para a próxima temporada. Então você acesse o nosso site novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Pegou? novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Você coloca aí os seus dados, responde a esse questionário. Se você for pré-selecionado, vamos entrar em contato com você para então uma seleção final, tá bem? Todos os nossos 6 convidados aqui passaram, né, por essa pré-seleção e foram depois finalmente selecionados. E nós ficamos muito gratos a vocês por terem deixado lá a casa de vocês, os compromissos, os trabalhos, para passar esse tempo com a gente aqui, tá bem? Muito obrigado mesmo. Hoje vamos então dar sequência aos estudos, né? Vamos hoje estudar a respeito dos frutos do Espírito Santo. Temos estudado aqui semana após semana sobre o Espírito Santo. Vamos hoje estudar sobre os frutos do Espírito Santo. Ao estudarmos sobre os frutos, nós vamos entender que esses frutos, eles nos ajudam a identificar que pessoa tem o Espírito Santo ou que pessoa não tem. É isso que a gente vai fazer hoje, porque existe um conceito muito errôneo por aí que daqui a pouquinho você vai entender. Mas antes de começarmos, a gente tem aqui o hábito de sempre orar a Deus, suplicando ao autor da Bíblia, o Deus Espírito Santo, que também seja o nosso professor. Quero convidar você de casa também a tomar a sua Bíblia, orar com todos nós, para nós buscarmos a direção de Deus para mais esta hora de estudo da palavra. Vamos juntos? Pai de amor, mais uma vez suplicamos a Tua presença em nosso meio para darmos sequência ao estudo da Tua palavra. Nós precisamos muito da iluminação do Teu Espírito, porque sem esta iluminação, nós não poderemos compreender as verdades que aqui estão reveladas. Por isso, bom Pai, ajuda-nos e agora esteja conosco, tocando em nossa mente, nos levando à compreensão e tocando em nosso coração, nos levando à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos começar então nossa viagem ao tema de hoje sobre os frutos do Espírito Santo. E nós já dissemos para vocês em outros momentos que o Espírito Santo é o maior dom que o céu pode outorgar ao homem. Qualquer bênção que você precisa, qualquer necessidade que você tenha, quando você recebe o Espírito, após ele, vêm todas essas bênçãos. Por isso é o maior dom que o céu pode nos outorgar. O Espírito é encontrado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A ação dele é uma ação sobrenatural, especialmente a partir do Pentecostes, como Cristo prometeu, o Espírito Santo estaria em nós. O apóstolo Paulo é quem desenvolve uma linda teologia a respeito do santuário do corpo. Paulo vai pegar o conceito judaico do Antigo Testamento,
do santuário terrestre, o templo mosaico, o templo de Salomão, e vai dizer que este templo era a habitação de Deus por séculos. Mas agora, esta habitação muda. Com a vinda de Cristo e com o cumprimento de toda a tipologia, Deus passa a habitar agora no coração do ser humano. Aí Paulo diz, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando o Espírito habita, quais são as evidências desse habitar? Quais são os frutos que a pessoa produz quando o Espírito está no coração? É isso que a gente vai entender hoje, tá bem? Então, nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus e eu vou pedir então aqui ao meu amigo Jonas que comece nos ajudando com Efésios capítulo 5, verso 18. É uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso e ele diz aí para nós o que, Jonas? Por gentileza. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo que nós podemos ser cheios do Espírito. Você percebe que aqui é uma ordem afirmativa? Enchei-vos do Espírito. É uma sentença afirmativa. Você pode ser cheio do Espírito. E quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos tantos personagens que foram cheios do Espírito Santo. Nós mencionamos para vocês aqui o caso de João Batista, né? Alguém que desde o ventre materno já era cheio do Espírito. Ele foi o homem que preparou o caminho para o Messias. E recebeu de Cristo um elogio que a gente fica imaginando, que coisa tremenda, né? Jesus declarou de João, dos nascidos de mulher, não tem profeta maior do que ele. Que coisa linda, né? A gente lembra também aqui de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E por causa do seu compromisso com Deus, por causa do Evangelho, ele foi martirizado no ano 34, sendo apedrejado pela liderança da nação judaica. Homens cheios do Espírito. O que dizer dos profetas do Antigo Testamento? O que dizer de Pedro e Paulo? 2 colunas da igreja cristã. E quando eu leio que o apóstolo Paulo, quando ele passava pelas cidades, as pessoas sabendo que Paulo vinha, melhor que Pedro vinha, né? Eles colocavam os enfermos à beira da estrada por onde Paulo chegaria, porque se tão somente a sombra do apóstolo tocasse nos doentes, passasse sobre os doentes, eles eram curados. Quando eu penso em Paulo, né? Homem cheio do Espírito Santo, até os demônios reconheceram, não, Paulo a gente sabe quem é, a gente conhece Paulo, a gente tem medo dele, a gente não gosta dele não. Homem cheio do Espírito Santo. Como é que você sabe se uma pessoa é cheia do Espírito Santo ou não? E aqui eu vou entrar num ponto bem interessante. O que significa ser cheio do Espírito? É ter o Espírito. Mas como eu posso saber se alguém tem? É que a gente vai ver agora. Mariana? Mas o fruto... Desculpa. Deixa eu passar o texto aqui então. Vamos lá. Vamos descobrir então qual é a evidência de que alguém tem o Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas, porque elas são os frutos do Espírito. Deixa eu falar com você de casa um pouquinho e abrir um parêntese com você. Ensina-se por aí no movimento pentecostal e neopentecostal o que a gente chama de doutrina da subsequência. O que é doutrina da subsequência? É um ensinamento de que uma pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela fala línguas. A evidência do batismo é o falar em línguas. Isso é uma doutrina que foi sistematizada no movimento pentecostal e neopentecostal. Quem não fala em línguas é porque não foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu pergunto, será esta a evidência bíblica? Qual é a evidência de que alguém tem o Espírito Santo? É falar em línguas? Você vai descobrir hoje que não, porque na semana passada nós já estudamos sobre o dom de línguas aqui e ficou muito claro para todos nós
que o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural que o Espírito dá a alguns de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. A gente estudou semana passada. Se você perdeu o programa de semana passada ou os anteriores, vai no nosso canal no YouTube, youtube.com/bibliafácil. Ou então você vai no ntplay.com/bibliafácil. Lá tem esse material. Então, a evidência de que alguém é cheio do Espírito, foi batizado no Espírito, não é falar em línguas. Até porque a língua só é dada quando há necessidade, como vimos semana passada. A língua falada tem que ser materna, tem que ser de alguma nação. Mas a evidência bíblica de que alguém foi batizado é se na vida ela produz esses 9 frutos que a Mariana acabou de ler. Então, se a pessoa tem na vida esses 9 frutos, ela está cheia do Espírito. Porque o ser humano não pode produzir essas coisas per si, sozinho. Entendeu? Nós não temos condições de fazer nada bom. Está lembrado que a gente leu aqui do profeta Isaías, que a nossa justiça é como trapos de imundície? Está lembrado de Paulo dizendo que não há nenhum bom, nenhum sequer? Todos nos extraviamos, todos somos pecadores, todos carentes da graça de Jesus. Mas quando o Espírito vem habitar em nós, Ele produz em nós estes frutos. E então aqui a Mariana leu para nós 9 frutos. Eu queria analisar com você brevemente cada um destes frutos, para entendermos melhor como eles aparecem, eles se apresentam na vida do crente. O primeiro fruto é o amor. E aqui tem um texto que você conhece, muito bonito, de 1 João 4,8. E eu vou pedir então aí o Leandro que leia para nós, por gentileza. 1 João 4,8, falando sobre o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Qual é a primeira evidência então, Leandro, de alguém ter o Espírito Santo? Responda para mim no microfone aí. Como é que a pessoa age? Ela tem que ter um amor. Ela tem amor, ela age com amor. Então, se você encontra por aí um cristão, um crente, alguém que se diz crente, que se diz cristão, católico, mas não ama, ele não tem um Espírito. Por quê? Porque aquele que não ama nem conhece a Deus. Quem não ama nem conhece a Deus. E quem conhece a Deus, naturalmente ama. Quem na Bíblia é o discípulo do amor? Quem? João, o discípulo do amor. Mas ele sempre foi assim? O discípulo do amor? Como ele é chamado por Cristo? O filho do trovão. Filho do trovão? Que apelido ele ganhou, né? Sabe por quê, filho do trovão? Temperamento forte. Pessoa briguenta. Brigava com Deus e o mundo. Quem apertou o tubo de pasta desse jeito? Conhece essa pessoa? Que acorda, pega a pasta de dente, o creme dental. Quem apertou o tubo desse jeito? Briga até da forma como aperta o tubo de pasta na casa. Quem fez isso? Briga por tudo. João era assim. Mas a convivência com Cristo mudou o temperamento dele. Mudou o coração de João. Agora, o discípulo do amor. Vai ler as cartas de João. Filhinhos meus. Ô filhinhos. O Pai ama. Filhinhos, Deus é amor. Filhinhos, se você não ama, você nem conhece a Deus. Olha o que ele está escrevendo. Então, o primeiro sinal de que alguém ama a Deus, ou tem o Espírito, é que ele ama o próximo. Ele tem amor. Ele se dá bem com o semelhante. Ele não fica caçando briga. Ele não tem inimizades. Ele não tem desafetos. Conhece pessoas assim? Que são pacificadores, que querem estar bem com todos, que amam a todos, que não fazem distinção de pessoas, que tratam a todos igualmente. Isso é amar, isso é respeitar, tratar todos igualmente. Todos são especiais, todos são valorosos diante do Senhor. A gente tem que ter esse amor, tem que ter esse cuidado com cada ser humano, com cada pessoa. Então, esse é o primeiro fruto que você percebe. Segundo fruto que a Marina leu para nós hoje, a alegria. Vamos lá?
Vamos ler então um texto aqui que fale, Filipenses 4, verso 4. Miriam, por gentileza, fale para nós o que é alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A carta de Filipenses pode ser chamada a carta da felicidade. O apóstolo Paulo fala sobre alegria, sobre contentamento, sobre louvor, o tempo inteiro na carta. E no capítulo 4, verso 4, ele resume, né? Alegrai-vos quando? Sempre no Senhor. Eu digo para vocês outra vez, alegrai-vos, alegrai-vos. Então, alguém que tem o Espírito Santo, ele sempre terá na boca um louvor a Deus. Sabe por quê? Porque ele acredita em Romanos 8, 28. O que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Então, ele é alegre, porque não importa as dificuldades que ele enfrenta, ele sabe que Deus está com ele. Então, esta alegria que brota no nosso coração, mesmo passando por crises, mesmo passando por vales da sombra da morte, como o Salmo 23 descreve, há um louvor no coração, há alegria no Senhor. Esta alegria tem que ser presente no nosso coração. Nós temos que ser pessoas alegres. A Bíblia nunca declarou, nunca descreveu Jesus sorrindo. Não tem isso na Bíblia. Mas porque não tem, não quer dizer que Jesus não seja uma pessoa alegre. E você percebe que ele era uma pessoa alegre porque as multidões gostavam de estar perto dele. E não só multidões. Quem mais gostava de estar perto de Jesus? As crianças. Você quer um bom detector de alegria? É uma criança. Quando você vê as crianças se aglomerando em torno de uma pessoa, é porque essa pessoa, ela é amorosa, ela demonstra empatia. As crianças gostam de estar perto dela. Agora, tem certas pessoas que quando chegam, as crianças vão saindo de fininho, foge dele. Por quê? Porque a pessoa já não tem cara boa, não. Não deve ser boa gente, não. Jesus vivia cercado de crianças porque era uma pessoa alegre, uma pessoa sociável. A alegria é um fruto do Espírito. Nós devemos ser pessoas alegres. O que diz a palavra de Deus? O coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos, osteoporose. A alegria aformoseia o rosto. Você sabe que nos ensinos de Jesus, ele falou vários adágios que às vezes eram engraçados na época. Era uma pessoa alegre, sociável. Nós temos que copiar esse modelo. Nós temos que ser pessoas alegres. Mas a gente passa por dificuldade, passa por problema. Mas o apóstolo Paulo, diz, eu sou contente em tudo, mesmo passando pelas provações, em toda e qualquer situação, eu dou glórias a Deus. Então, temos que estar alegres, porque quando você está alegre, você predispõe o seu coração. Quando você acorda e olha para o sol e diz, olha que sol bonito, e se está chovendo, olha que bênção molhando a terra, refrescando, produzindo fruto. Tem gente que acorda e vê o sol, mas que sol quente, que calor miserável, começar o dia, já começa amargo, parece que tomou um chá amargo. Alegria, fruto do Espírito. O que mais? Paz. O que é paz? João 14, 27. Adriana, por gentileza. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus falou, Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. A paz de Cristo é uma paz que olha para todas as situações com olhares positivos. A paz de Cristo inunda a alma para a pessoa enfrentar as crises da vida, as crises do dia a dia. Se você pegar Cristo ensinando lá no Sermão do Monte, Monte das Beatitudes, das Bem-aventuranças, o que Jesus ensinou sobre paz lá?
Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores. Nós temos que ter paz no coração para levar paz em qualquer ambiente que a gente esteja. As pessoas ao nosso redor têm que ser afetadas por essa paz. Paz de uma criança que brinca na chuva sem medo de se molhar. É esta paz. Os adultos perdem um pouco disso, né? Duas crianças estão brincando aqui no meio de uma rua com os brinquedos. Daqui a pouco uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. É meu, é meu, é meu. Começa a brigar. Aí vem as mães, separam as crianças que estão brigando, reclamam uma mãe com a outra. Ali se distratam, cada uma vai para casa. Daqui a 10 minutos, as duas crianças voltam para brincar. Como se nada tivesse acontecido. As mães, 3 meses sem se falar, porque você me ofendeu. Por que acontece isso? Falta de paz. Você tem filho? Às vezes você corrige o seu filho, e às vezes no processo de correção, tem que dar uma palmadinha, com todo carinho, com todo amor. Você dá a palmadinha, a criança chora, sai chorando. Daqui a 5 minutos ela volta com os braços abertos. Parece que nada aconteceu. Ela não se lembra da palmada mais. Porque o pai, porque a mãe, são os progenitores. É aí, nesse colo, que eu encontro proteção, que eu encontro amor, que eu encontro abrigo. Ela não fica guardando isso. Porque o coração está em paz. A gente tem que ser assim. Então, nós podemos estar no mundo. Tem uma música que diz assim: pode cair o mundo, estou em paz. Essa paz é a paz de Cristo. É a paz que excede todo entendimento. Ser pacificador é ser uma influência positiva no trabalho, no ambiente que você trabalha, na escola que você estuda, no círculo familiar. Nós temos que levar paz para as pessoas. E como as pessoas precisam de paz. É um fruto do Espírito que nós devemos ter. Mais um, 4º fruto, longanimidade. Vamos ler um texto da Bíblia que fala sobre isso? Vou pedir então aqui o meu amigo Sten que leia Provérbios 15, 18, por exemplo. Olha aí que conselho dá o sábio Salomão. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a paz, a luta. Olha aí, olha o contraste que o homem mais inteligente do mundo, Salomão, está fazendo. O homem iracundo suscita contendas. O que é um homem iracundo? Você olha para a cara dele e parece que as coisas não estão bem. O tempo inteiro parece que o negócio não está certo. Esse tipo de gente suscita o quê? Contendas. Ao redor são sempre confusões, brigas. Ele chega, azeda o clima. Parece que onde ele vai, uma nuvem negra cobre sua cabeça. Assim é o homem iracundo. Agora, o longânimo, ele apazigua a luta. Ele faz as pazes. Ele separa. Tem um exemplo na Bíblia que eu sou apaixonado. Abigail. Conhece esse nome? Abigail. Davi queria matar o esposo dela. Davi ia matar o esposo dela. Abigail vem e diz: não, Davi, peraí, deixa eu falar com você. Você é um homem bom, Davi. Meu esposo, ele está um pouco nervoso. Ele fala às vezes as coisas sem pensar. Nabal é assim mesmo. Não liga não, Davi. Olha, eu vim aqui para ajudar você, entendeu? Ele precisa de ajuda também. Abigail, olha aí. Uma pessoa apaziguadora, evitando a luta, evitando o conflito. Essa é uma característica boa que a gente tem que ter, né? Davi vai e casa com ela, né? Olha que coisa, né? Você sabe que às vezes, por pouca coisa, as pessoas se distratam, brigam, por pouca coisa. É por isso que a Bíblia é muito sábia em seus conselhos, e um deles diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Sabe o que significa isso?
Não deixe que o sol se ponha, não vá dormir irado com ninguém. Não vá dormir com desafetos. Não vá. Isso não faz bem para você. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. E às vezes a gente briga por tantas coisas simples. Às vezes a gente se distrata por coisas tão supérfluas, por pequenas coisas. A gente tem que se segurar. Outro dia eu estava no aeroporto, esperando a minha vez de passar no raio-x. Tinha mais ou menos uns 2 na minha frente. E daqui a pouco chegou um rapaz que conhecia o primeiro da fila. E ele passou a fila e começou a conversar com o rapaz, o primeiro da fila. E ele disse, ele vai furar a fila? Aí chegou mais uns 3 amigos deles. E ficaram conversando ali na fila. E aí o raio-x, a moça chamou e eles foram. E eu pensando aqui, mas olha aí, uma fila desse tamanhozinho aqui e eles furam a fila? Que gente com falta de educação. Por que não conversou lá atrás? E eu olhei depois da máquina de raio-x, lá estava um guarda, né, um policial. Eu falei, e aquele lá? Não trabalha aqui? Não tinha que estar fiscalizando essas coisas? Fica lá de braço cruzado, não faz nada. E eu, nervoso, né? E aí, os furões passaram, a máquina, eu passei. Eu falei assim, mas quando eu passar a máquina, eu vou lá falar com esse guardinha. Mas escuta aqui, o senhor trabalha no aeroporto? O senhor está ajudando aqui alguma coisa? Porque esse povo aqui tudo furou a fila, o senhor não fez nada. E eu, indignado. Aí eu passei na máquina do raio-x, quando eu cheguei diante do policial, ele disse assim, Pastor Arilton. Eu disse, olha, tudo bem? Olha, eu estava esperando o senhor passar na máquina para falar com o senhor. Eu assisto os seus programas. E eu segurei. Por segundos, eu quase perdi um telespectador. Porque eu ia soltar os cachorros nele. Mas a sorte que ele me falou antes de eu falar. Mas você já pensou? Porque alguém furou fila? Eu ia lá reclamar com o senhor, que estava me aguardando para conversar. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ser apaziguador. A gente tem que buscar levar harmonia aonde quer que nós estejamos. Então, quem faz essas coisas é porque tem o Espírito. Você entendeu que não tem nada a ver aqui com falar língua estranha? Que ser cheio do Espírito é isso? Não tem nada a ver. É produzir na vida os frutos que a Bíblia diz que são os frutos que o Espírito produz. Bom, mas nos faltam ainda pelo menos 4 frutos. Não sai daí. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para vermos todos os 9 frutos do Espírito. Eu te espero daqui a pouquinho. É muito fácil a gente ignorar a pessoa do jeito que ela é. E ela vai continuar sendo. Mas por que não se aproximar e tentar ajudar? De volta com Bíblia Fácil, hoje falando sobre os frutos do Espírito. Nós vimos aqui já 4 frutos que Gálatas 5, 22 e 23 nos apresentaram. Faltam ainda 5. Vamos conversar um pouquinho sobre esses 5 frutos que uma pessoa que é cheia do Espírito tem na sua vida. É assim, nós vamos entender melhor a vontade do Senhor. Quero aproveitar e lembrar você que nós temos uma linda revista que é um presente da Novo Tempo para você. É a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Durante o programa, vai aparecer aqui no nosso GC as formas de contato. Faz contato com a gente, solicite a tua revista e nós vamos mandar para a sua casa sem você pagar nada por isso. Quero convidar você também para curtir nossas redes sociais, tá bem? O nosso canal no YouTube é Bíblia Fácil, youtube.com/Bíblia Fácil. Se inscreve lá no nosso canal. Toda semana a gente coloca o programa da semana e vamos colocar também novidades para vocês lá. Fica ligado, se inscreve, ative o sininho, deixa o seu like, isso é importante para o canal, tá bem? No Facebook, a nossa página oficial é facebook.com/bibliafácil.nt. Essa é a nossa página oficial, tá bem? Nos segue lá também no Facebook. E se você quiser assistir todo o conteúdo do Bíblia Fácil, as semanas anteriores, você pode também na nossa página no NT Play, ntplay.com/Bíblia Fácil. Simples, né? Tá bem?
Vamos então voltar? Antes aqui tem uma pergunta, meu amigo Leandro. Pastor, falando sobre os frutos de amor e paz, como pode ou acontecer um líder ele só quer a conversa com um membro dentro da igreja e fora ele não quer nenhum contato? O que a gente faz nesse caso? Uma pessoa que dentro da igreja tem um comportamento e fora tem outra, a primeira leitura que a gente faz é que ela não está sendo autêntica, né? A gente tem que ser autêntico. Eu tenho que ser a mesma pessoa em qualquer lugar, dentro de casa e fora, né? A gente tem que ser cristão até dentro de casa. E é mais difícil ser cristão dentro de casa do que fora, né? Mas temos que ser cristãos até dentro de casa. Eu daria o seguinte conselho para você. A gente tem que se aproximar de certas pessoas. Às vezes, um comportamento um pouco arredio é por uma percepção enganosa que a pessoa tem da vida, da comunidade, ou às vezes até de nós, porque alguém falou uma coisa ou não. Então, a gente tem que achar caminhos para o coração das pessoas. E cada pessoa é de um jeito. O ser humano não é igual, todos nós somos diferentes. E quem sabe, com o jeito que Deus pode dar para você, você consegue acesso a esse coração. Na realidade, nós somos os maiores beneficiados quando a gente procura se aproximar de pessoas mais arredias. Porque primeiro a gente desenvolve habilidades que o Espírito Santo é quem dá. Segundo, que a gente pode ajudar a pessoa a ver as coisas de uma forma diferente. É muito fácil a gente ignorar a pessoa do jeito que ela é. E ela vai continuar sendo. Mas por que não se aproximar e tentar ajudar? Quando a gente faz isso, Jesus falou que a gente está fazendo para Ele mesmo. Então a gente tem que tentar se aproximar, tentar ajudar de alguma forma. E todo mundo tem uma janela ou uma porta por onde você consegue acesso ao coração. Todo mundo tem. E o primeiro passo que você tem que dar é no sentido das coisas comuns. O que é comum a você e é comum a mim? O que nos torna parecidos? Comece por isso. Sabe o que a gente aprende de Jesus? Jesus era uma pessoa tremendamente sociável. Ele se aproximava das pessoas, ele demonstrava interesse genuíno por suas necessidades, ele buscava atender às necessidades das pessoas, ele gerava confiança e depois ele dizia, segue-me. Mas Jesus não chegava lá e convidava, ei, me segue? Não. Ele se aproximava das pessoas como alguém que desejava o bem delas, ele supria suas necessidades, ele conquistava a confiança e depois ele pedia, segue-me. Então é um desafio, mas tente se aproximar, tente suprir uma necessidade, tente criar confiança. Deixa eu contar uma história para você. Eu era pastor numa cidade e uma mãe me procurou e disse, pastor, o meu filho, ele está fora dos caminhos do Senhor. E nada o faz voltar para a igreja. E ele não gosta mais da igreja. Ele acha que o ambiente não é para ele e ele é muito criticado. E de fato ele hoje está fazendo tudo que um cristão não deve fazer. Só pode ajudá-lo em algum momento? Assim, posso. Eu havia acabado de chegar nesse distrito pastoral, nessa cidade, e um dia eu fui visitá-lo e eu não o encontrei em casa. Mas passando por uma avenida principal, outro dia, eu vi sentado numa mesa tomando cervejas com mais alguns amigos e jogando cartas. Eu vi. E eu parei meu carro do outro lado da pista e eu vim. E me aproximei dele e disse, ei, você não é o Paulo? Sim, sou eu. Tua mãe me falou de você. Eu sou o novo pastor aqui da igreja. Queria conversar com você um pouco. Posso? E eu já fui puxando uma cadeira e me sentei do lado deles, né? E enquanto eles bebiam e jogavam cartas, eu fiquei ali conversando com ele um tempo. Dei uma atenção para ele, tentei conquistar a confiança dele. Depois fui embora. O tempo passou e esse rapaz começou a frequentar a igreja. E ele voltou para a igreja. Depois de 2 anos de trabalho nessa cidade, chegou o dia de eu ir embora para uma outra cidade. E ele me procurou. E disse assim, pastor Arilton, o senhor sabe por que eu voltei para a igreja? Porque no primeiro dia que o senhor me encontrou, eu estava num bar tomando cervejas e jogando cartas. O senhor sentou do meu lado, o senhor não fez uma crítica.
O senhor se arriscou, porque alguém da igreja poderia passar e ver o pastor sentado numa mesa, achar que o senhor estava bebendo. O senhor se arriscou, mas o senhor não falou nada, o senhor não me criticou. Eu entendi naquele dia que o senhor me aceitava como eu era. É por isso que eu voltei. Você entende a diferença? Não é você ir lá beber com a pessoa, mas é se colocar no lugar dela. É respeitar o momento que ela está vivendo. É tentar entender os traumas que ela passa. E ter coração disposto para ajudar. É isso que a gente tem que fazer. É assim que a gente atrai as pessoas. Lê na Bíblia, onde Jesus ia, uma multidão atrás dele. Por que tinha multidões atrás de Cristo? Porque ele era assim. Ele tinha um espírito atrativo. Ele amava as pessoas. Ele respeitava as pessoas. Ele tratava todas bem. Benignidade. Esse é um outro fruto do Espírito. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Salmo 145, verso 8. É Jonas que está com esse verso? Quem é? Salmo 145. Salmo 145, verso 8, Jonas, por gentileza. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. A palavra benignidade aqui, o benigno, está sendo usado em oposição à palavra ira. E o Senhor é benigno, tardio em irar-se. Então, benignidade ou ser benigno é você ser uma pessoa boa, é você não se irar, é você se preocupar com as pessoas, é você estender a mão para todos quantos você puder. É isso que a gente precisa, de gente que estenda a mão. E sabe que tem muita gente por aí assim? Muita gente. Outro dia eu estava chegando de um voo aqui em Guarulhos, em São Paulo, no aeroporto, e havia um ônibus que saía aqui para a minha cidade, era o último da noite. E eu corri e perguntei ao motorista, ainda há passagens? Ele disse, não há nenhuma passagem, o ônibus já está lotado. Isso era 11 da noite, eu pensei, poxa vida, eu vou perder esse ônibus, eu vou ter que arranjar um outro jeito de ir para casa, porque ônibus não tem mais. Vou ter que pegar um aplicativo, né, um motorista de aplicativo, etc. Aí apareceu um senhor e disse, o senhor quer ir para pegar esse ônibus? Eu tenho uma passagem aqui, quer usar a minha? Eu não vou mais. E ele me deu a passagem dele. Ele falou assim, eu comprei, mas eu não vou mais, eu vou fazer outra coisa agora. Quer a passagem? Eu assim, quero. E eu fui e peguei. Eu entrei no ônibus e vim embora. Depois eu fiquei pensando, que coração bondoso. Ele se envolveu, ele viu ali alguém preocupado, alguém que não tinha bilhete, ele tinha, ele não iria mais. Ele podia ter deixado eu ali quieto, jogado o bilhete fora, podia ter voltado no guichê, tentado buscar um ressarcimento, remarcar a passagem. Ele tinha várias opções. Ele simplesmente jogou e disse, olha aqui, quer o bilhete? Vai você, eu não vou mais. E me deu o bilhete. Jonas, tem gente assim, não tem? Tem sim. E por esse seu exemplo que o senhor passou, eu vejo também um cuidado de Deus, obviamente. O senhor entende assim também? Eu entendo. Deus também preocupado comigo, né? Era o último ônibus, eu ia perder, eu ia pagar bem mais caro para vir de um aplicativo para casa, né? Mas é isso que Deus está agindo sempre. Bondade, outro fruto do Espírito. Salmo 25, verso 8. Mariana, né? Salmo 25, 8, Mariana. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. O Senhor é bom, e porque Ele é bom, o que Ele faz? Ele aponta o caminho para os pecadores. Ele diz qual é o caminho da felicidade. Jesus disse, olha, você vai pelo caminho direito, o caminho esquerdo é o caminho que conduz à destruição e à morte. Olha, você não entra pela porta larga, você entra pela porta estreita. Entendeu? O Senhor é bom e a bondade dele conduz os pecadores. Queremos ser bons como o Senhor? Temos que ajudar os pecadores no seu caminho. É por isso que o livro de Eclesiastes diz lá que o fruto do justo é a árvore da vida, mas o que ganha almas é sábio. Quando você ajuda uma pessoa, você está sendo sábio. Quando você ajuda as pessoas no preparo para os céus, você está sendo sábio. E a gente faz isso produzindo frutos. Não você, né? O Espírito Santo é em você. O sétimo fruto do Espírito é a fidelidade. E olha o que a palavra de Deus ensina em Provérbios. Mais uma vez, Leandro, Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro descobre o segredo,
mas o fiel de espírito o encobre. Fidelidade. Como precisamos de amigos fiéis, né? Amigos fiéis. Agora, o mexeriqueiro, o que ele faz? Ele, quando descobre alguma coisa, ele sai contando para Deus e o mundo. Ei, sabe da nova? Ixi, tá sabendo não? Você chega num ambiente, ele já diz, vou ter uma surpresa para contar para você. Ele é o primeiro a espalhar as notícias. E sabe que às vezes sai por aí uma fake news, uma coisa ridícula, e ele sai por aí contando para Deus e o mundo, daqui a pouquinho sabe que é mentira, e ele só passa vergonha. Nós temos que ser pessoas fiéis. E ser fiel é contrário de ser mexeriqueiro, fofoqueiro. É o contrário disso. É você ser uma pessoa com confiança, alguém que pode confiar em você. Você ser fiel é uma pessoa que pode ser acreditada como uma pessoa leal. As pessoas podem contar as coisas para você, que você não sai espalhando. Você sabe guardar segredos. E sabe que a psicologia ensina que todos nós precisamos ter amigos. E todos nós precisamos ter algumas pessoas para as quais contemos tudo para elas. Que saibam de nossa vida, dos nossos segredos, das nossas lutas. Pessoas de confiança na nossa caminhada, que você partilha todas as coisas. Essa pessoa pode ser o cônjuge, até deve ser o cônjuge, né? Às vezes um amigo mais íntimo. A gente tem que ter essas pessoas. Pessoas que na hora que você precisa, você liga e fala, está acontecendo isso, eu queria contar para você. Você pode abrir o coração. Por quê? Porque você tem certeza que não vai sair dali. Que a pessoa vai guardar segredo. A pessoa vai te ouvir, vai te aconselhar. Esses amigos fiéis, eles também falam a verdade para você. Quando precisa falar, eles falam coisas que você não queria ouvir. A gente precisa ser esse tipo de amigo também. Ser fiel. A pessoa confiou em você, guarda segredo. A pior coisa é o mexeriqueiro. Então, quando você está num ambiente que você sabe que essa pessoa não é de confiança, tudo que ela ouve todo mundo fica sabendo, ela não tem o fruto do Espírito. Ela não tem esse fruto. O que é ser manso? Mansidão. Vamos lá para Mateus 5,5, Sermão do Monte. O que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, Miriam? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que promessa linda. Quem é manso vai herdar a terra. E um desses mansos era Moisés. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Ele era tão manso que ele já foi herdar a terra. Já foi. Deus já levou. Mas era manso. Mansidão. Olha que sentimento bonito. Eu e você precisamos ter essa mansidão. Pessoas que tenham paciência. Diante do problema não se exasperam, não se desesperam. Mas temos que ser mansos, temos que ter mansidão. Às vezes a mansidão exige suportar a afronta, suportar o desafio, suportar a crítica. Mansidão é isso. Então, ser cheio do Espírito é também ter mansidão. E ter mansidão é lidar com ternura, é encarar a crítica com olhos positivos. E mais um detalhe, às vezes, a gente aprende muito com a crítica. E às vezes até os inimigos falam coisas que muitos amigos não falariam para você. A gente tem que aprender com tudo. E finalmente, o último dom, ou o último fruto do Espírito, domínio próprio. Ah, esse aqui é extraordinário. Olha o que a palavra de Deus ensina a respeito do domínio próprio. Provérbios 16, 32. Adriana, por gentileza. Melhor é o longânimo do que o herói da terra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Aquele que domina o seu espírito é melhor do que o valente que conquista uma cidade. Extraordinário. Pensa nos guerreiros do tempo da Bíblia. Lembra dos valentes de Davi lá, os 37, né? Davi tinha 37 valentes. Os guerreiros de Davi conquistavam tudo. Aí Salomão vem dizer assim, olha, pois melhor é quem? É o paciente, né?
melhor é o homem paciente, melhor é aquele que controla o espírito do que aquele que vence uma cidade. Esse dom do espírito, o domínio próprio, é extraordinário. Tem gente que não tem domínio, né? Tem gente que é um estopim, né? Que é qualquer coisa, estoura. Tem gente que a paciência é zero. Quem sabe um dos frutos do Espírito mais sensacionais, quem sabe uma das coisas que o Espírito Santo mais trabalha no crente é o domínio próprio. Você sabe qual é o nosso maior inimigo? O maior inimigo a ser vencido? É o próprio eu. Nós mesmos. Este é o maior inimigo a ser vencido. Por quê? Porque a natureza carnal, ela quer prevalecer. E a gente tem que ter domínio próprio. Domínio próprio diante das escolhas que temos que fazer. Domínio próprio diante de uma mesa cheia de alimentos. Domínio próprio. O que eu posso comer e o que eu não posso. Melhor, o que eu devo comer e o que eu não devo. Poder a gente pode tudo. Porque nós temos livre-arbítrio. O que eu posso comer e o que eu não posso. O que eu posso beber e o que eu não posso. O que eu posso assistir, o que eu não posso. O que eu posso ver, o que eu posso não ver. O que eu posso falar, o que eu não posso. O que eu posso conversar, o que eu não posso. Domínio próprio. Uma pessoa que se domina, ela tem um espírito. Porque esse domínio próprio é obra do Espírito Santo na vida da pessoa. E eu acho que Deus deixou o último, colocou o primeiro como amor, que é o supremo, e o último como o mais extraordinário. Quem tem o Espírito Santo é aquela pessoa que se domina. Nada mais difícil do que isso. E para se dominar, só pelo Espírito Santo. E talvez eu esteja falando para alguém agora que tem problemas com o domínio próprio. Sabe por quê? Por hábitos que você herdou ou cultivou. E esses hábitos que você desenvolveu na sua vida, cultivou, têm afastado você de Cristo. Mas se você receber o Espírito Santo, um dos frutos dele na sua vida vai ser o domínio próprio. E ele vai ajudar você a vencer a tentação que hoje, aos teus olhos, parece impossível de ser vencida. A luta pessoal que você tem, que parece impossível de ser rompida, ela pode, com o Espírito Santo no seu coração. Porque ele vai produzir o domínio próprio. E uma pessoa que se domina é melhor do que aquela que vence uma cidade. É melhor do que qualquer herói que você possa imaginar. Domínio próprio, é isso que nós precisamos. Por outro lado, quem não tem o Espírito Santo, quem não produz os frutos do Espírito, vai produzir as obras da carne. Gerson, quais são essas obras da carne? O que acontece com quem não tem o Espírito Santo? O que acontece na vida dele? Olha aqui, Gálatas 5, 19 a 21. Por gentileza, Gerson. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quanta coisa ruim, hein? Isso são o quê? Obras da carne. Quem não tem o Espírito, o que vai ter é isso aí, ó. Lascívia, ira, fornicação, ódio, crueldade, malignidade, maledicência. É isso que acontece com quem não tem o Espírito Santo. Então, meu querido, qual é a evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Qual é a evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo? É porque fala línguas que ninguém entende? Não. É porque produz na sua vida os frutos do Espírito, como nós vimos agora. Essas 9 características que separam aqueles que servem a Deus daqueles que não separam.
Aí a pergunta que eu faço para você agora é: você está disposto a deixar o Espírito Santo habitar no seu coração para que você produza os frutos do Espírito, para que a sua vida seja transformada por Ele? Está disposto? Então, enquanto você ouve essa canção, faz uma oração pessoal agora e pede o Espírito Santo para batizar você. Eu vou estar orando por você agora também. Me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Ah, quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Amém. Nova canção. Obrigado. Que oração linda. Me perdoa, Senhor. O Senhor morreu na cruz para que eu tivesse perdão. Me perdoa. Você teve até hoje uma vida longe desses frutos? Quando nós lemos aqui sobre as obras da carne, você se viu na descrição? As coisas podem mudar. Sabe por quê? Porque esse livro ensina que Deus é rico em perdoar. E Ele perdoa você. Ele não só te perdoa, Ele dá o Espírito. E quando você recebe o Espírito, você vai produzir amor, paz, bondade, mansidão, benignidade, alegria, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei.
É isso que Deus quer para você? É isso que Deus quer para mim? Quer encher você do Espírito? Para que onde quer que você for, as pessoas olhem e digam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque ela ama, porque ela é pacificadora, porque ela é bondosa. Vamos orar por isso agora? Pai, nós queremos esse Espírito, nós queremos ser batizados por esse Espírito, por isso nos perdoa, como diz essa canção agora, perdoa a nossa vida passada e nos dê uma nova direção. Nós não merecemos, mas pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.